Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. Uma pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte: você falou assim, bom, uma das razões pelas quais eles mandaram embora, e assim, isso em termos financeiros é bom pra quem tá saindo, porque recebe Claro. todos os seus direitos e tal, Claro. foi porque você nunca disse não pras escalas, você era um cara ali, um funcionário que... Sabe como é que eu brincava com os meus amigos? Severino! Lembra do Severino quebra-galho? Lembro. Você se via nesse... Porra, quarta-feira eu lá na Ilha do Mauricinho, não pegava telefone. Aí os caras me achavam no WhatsApp e falavam, Severino, amanhã você pode fazer quebrar um galho aqui? Tô dentro. E outra coisa, viu? Muita gente lá recebia ligação e não atendia telefone. Aí ligavam pro Severino Ribeiro, o Severino aceitava. Então, muito obrigado, porque eles entenderam. Então, Entenderam meu pedido. isso, claro, é o teu jeito, tem muito a ver com a tua história, tem muito a ver com o fato de ter passado pelo que você passou, vou dizer não, eu acho que passa muito por isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo, conversando com outros narradores ao longo da história, até um certo tempo que esses podcasts já existem, que, cara, a competição é tão grande que quando se trata de escala, tem gente mais difícil de lidar. Já teve narrador dizendo que, bom, o cara narrou a campanha inteira de um time dele na Libertadores e aí chegou na final, o outro narrador chegou e falou, não, vou narrar, e pediu pra travar a escala, era amigo do chefe, e foi lá e narrou, e o cara ficou puto, e o cara deu nome aos bois aqui, de todo mundo, né? Etc e tal. E os caras... o Jorge Igor, e os caras, pô, é competição, porque não sei o quê. O próprio Jorge agora falou, né, que esperava fazer uma final de Champions antes de sair da TNT e não fez, e parte disso foi a motivação para ele ir para a GE. Porque, e tem uma coisa assim que eu vejo de fora, nunca estive nesse ambiente, mas me parece que é uma coisa de marcar território. O cara se colocar ali naquele, pô, sou eu, cresci, tô bem, tô grandão. E me parece que você é detentor de uma humildade, uma simplicidade que não condiz muito com, enfim, esse ambiente. Você concorda ou você acha que no final do dia esses caras todos são mais parecidos como você do que eu imagino? Antigamente, na Globo, nós recebíamos a escala de todo mundo. Então, todo mundo sabia o que o outro ia fazer. Todo mundo. Sabia o que o Linhares ia fazer, o Milton, o Jota, o Jorge Vinícius, o Baquim. Era uma escala geral. É uma escala geral. O Toné fazia, mandava e-mail para todo mundo. Cara, eu não vou mentir para você, cara, que às vezes você olhava e falava, caramba, imaginei que eu fosse fazer esse jogo. E, cara, eu vou ser muito sincero, como eu sempre fui. Uma vez, eu falei com o Alfredo Toné, de uma escala. Eu perguntei assim pra ele, Toné, nunca mais vou me esquecer, o Toné hoje não é mais meu chefe, né, aposentado, e eu amo o Toné. Toné foi fundamental na minha trajetória na Globo. Eu falei assim, Toné, vou fazer uma pergunta pra você. Por que quando o jogo é de um time pequeno, eu vou lá e narro o jogo, e quando o jogo é de time grande, o Linhares, que tá ali no mesmo patamar, faz o jogo faz o jogo grande e eu faço o stand-by da Globo. Só pra entender. Sabe qual foi a resposta do Toné? Porque ele é melhor do que você, porra. Sensacional, velho. Sincero. Sensacional. Cara, o que eu fiz? Eu falei, porra, legal. Mas o que eu preciso pra melhorar? Você precisa fazer isso. Eu fiz tudo aquilo, cara. E comecei a conquistar o espaço. Porque ele me disse isso. E na atual gestão, claro, gente, os narradores se conversam, tá? Nós somos amigos, eu não tô... O único grupo que eu tô de jornalista sou eu, o Luiz Ademar e o Ricardinho, que era o nosso trio da Copa do Mundo de 2014. Até hoje nós temos esse grupo e são dois amigos que eu amo, porque eles me ajudam demais no meu projeto social lá em Itanhaém. Ponto. A única vez nessa gestão que eu comentei alguma coisa, e eu vou tornar público aqui, foi o seguinte. Eu amo o Milton Leite de paixão. Eu tava de stand-by do Milton Leite num jogo.
Que honra. Pra quem não sabe, stand-by é quando o narrador fica de prontidão se der um problema pra outro. Isso, mas eu faço os gols no intervalo, Sim, fico ali. sim. Aconteceu na final da Copa do Brasil agora. No primeiro jogo, o Everaldo caiu em Itaquera e assumiu outro narrador. Exatamente. E aí, cara, o que aconteceu? O pai do Milton faleceu. Eu tava de bye do Milton e era um jogo de, sei lá, 25ª rodada do Brasileiro. Ou seja, era um jogo que se fosse o Felipe, o Rodolfo, o Odinei, o José, o Pedro, não ia mudar nada. E eu continuei de bye. E eles trouxeram outro narrador. Então eu fui e conversei o seguinte, gente, nada contra o narrador é meu amigo, tal, o assunto sou eu. Por que eu não posso fazer esse jogo? Repito, gente, se fosse final de Libertadores eu não brigaria. Se fosse final de Champions eu não brigaria, porque, cara, vai dar de zero. Mas um jogo de 24ª rodada do Brasileiro, cara, não vai mudar nada. E pra mim seria lindo, cara, narrar esse jogo. O outro narrador acabou de narrar um puta jogo muito maior. E aí a pessoa me falou que era uma estratégia. Uma estratégia nossa, uma estratégia que você tem que respeitar. Eu falei, não, respeito. Juro por Deus, foram as 2 únicas vezes que eu falei algo a respeito disso. E perguntou, você nem contestou. Perguntei. E vou falar mais uma coisa importante, tá, gente? Eu tenho respeito por todas e por todos os narradores do canal. Eu nunca falei algo de A ou de B, porque eu não estou fazendo tal. Só que eu estou falando de mim. A partir do momento que eu começo a olhar que eu não tenho mais alguns movimentos que eu gostava de ter, não tinha mais as viagens, eu falei, acho que está na hora de eu ir embora. E outra coisa importante, eu não saí para ir para nenhum lugar. Eu ia usar meu fundo de garantia para fazer meus sonhos aí. De repente apareceu o Gold e tá numa parceria legal aí que a gente vai fazer um barulho lá na Copa do Mundo. Mas eu não saí com nada engatilhado. Porque eu sabia que com o dinheiro que eu juntei, com tudo que eu tenho, eu moraria em Itanhaém fácil, em Cananéia fácil, sem passar dificuldade. Então foi por isso. Então eu acho que tem isso, tá? Eu vou te falar uma outra coisa interessante. Eu vou até citar o nome, tá? Paulo Andrade foi um dos narradores contratados pela atual gestão. Eu imaginei, não só eu, outros narradores também, a gente transmitir a final da Copinha. Porque eu e os outros narradores narramos toda a Copinha. E eles colocaram o Paulo Andrade para narrar a final. Cara, o que mudou na Bolsa de Valores do Paulo Andrade narrar a final da Copa São Paulo? O cara que fez Champions, o cara que veio para ser grande no Sport TV. Nada. E ele não tinha feito um jogo de Copa São Paulo. E era um jogo com a Globo. Né? Então, assim, eu acho que o Paulo Andrade não falou, meu Deus do céu, vou colocar no meu currículo aqui, narrei a final da Copa São Paulo. Claro seria uma puta oportunidade para você. Claro que o Paulo Andrade narrou com todo o talento que ele tem, com todo o tesão que ele tem, lindamente, maravilhosamente. Pô, o Paulo Andrade, eu converso muito com ele. Quando eu me desliguei do canal, ele tava na Europa, eu liguei para ele, trocamos uma puta ideia, uma pessoa que chegou agora no canal, mas eu tenho um puta respeito por ele, enfim. Mas não ia mudar a vida do Paulo Andrade narrar a final da Copa São Paulo. E eu que tenho uma puta história da Copa São Paulo, com minha mãe morreu ali no período, primeiro gol do Neymar, narrei André Balada, narrei Robinho, cara, narrei Robinho na estreia dele lá em São Roque, Hendrick, tanto Wagner Love, tantos outros, cara. Pra mim ia ser do cacete da final da Copa São Paulo. Final de Libertadores nem me preocupava, entendeu? Mas, repito, cara, é claro que tem a vaidade. Claro que tem a vaidade dos caras ali, tem. Mas eu repito, acho que eu não vivi esse glamour aí de vaidade, cara. Mas que eu fiquei assim, poxa vida. Poderia ser o Júlio, poderia ser o Guide, poderia ser a Renata. Acho que não sei se a Renata fez a Copinha, mas, enfim, quem fez a Copinha, na final. Mas eles falaram que era uma estratégia. Paulo Andrade foi lá, arrebentou como sempre, legal, mas acho que a gente brincava que a outra gestão, a gente falava muito do docinho. Porque eles falavam assim, França, vai o Milton Leite, Luiz Carlos Júnior, tira o Cedilha, vira Franca, vai o Odinei. Eu gostava do mesmo jeito, era um docinho que eu tinha, entendeu? O Linhares foi fazer um jogo na França, eu fui pra Argentina fazer um jogo do São Paulo, lá na terra do Messi, lá, Rosário. Tira o Cedilha, Tira o Cedilha, que é você que vai.